nós vamos falar sobre como ser mais eficaz para reduzir os custos na gestão e no manejo de plantas daninhas. Como vocês sabem, eu tenho muitos anos aí de carreira na cana-de-açúcar e na área de consultoria a gente também atua na gestão do controle de planta daninha, de aplicação de outros produtos defensivos, de adubação, etc. E tal. E nós temos uma lista enorme de imperfeições que essa parte de controle de plantas daninhas tem, são desafios, né, que nós vamos ter que encarar para a gente aprimorar o que nós temos, talvez uma das áreas mais em ebulição, em desenvolvimento. Então nós temos que prestar atenção na evolução que nós temos que pegar firme para a gente conquistar daqui para frente. Tá ok? Deixa eu ver se eu entendo isso aqui. Pronto. Então vamos lá. Eu queria dizer para vocês que as atividades agrícolas, elas estão, principalmente para quem trabalha nas usinas, em constante evolução e as pessoas em permanente pressão. Muitas cobranças, e as cobranças são cada vez maiores. E não adianta falar que não tem, porque tem, e nós estamos trazendo amanhã uma palestra com um psicólogo para falar para vocês como que vocês podem enfrentar toda essa pressão do dia a dia. Vai ser muito bacana o dia de amanhã, até quero falar para vocês, venham, não deixem de assistir, principalmente a palestra de encerramento com esse psicólogo. E as cobranças, elas são por resultados, por produtividade, por redução de custos, por qualidade de serviço, certo? Por atingimento de metas. Todo mundo hoje trabalha com budget de metas de tudo quanto é coisa, de produtividade, de custo, de rendimento operacional, tá certo? E, obviamente, nós temos pressão em cima de melhor gestão. Melhor gestão. Como é que nós vamos atingir tudo isso que nós queremos se nós não tivermos gestão? Então, uma melhor gestão, gestão da estrutura, gestão dos dados que nós recolhemos. Eu sou testemunha que nós já passamos por mais de 80 empresas no setor e nós sabemos que todas elas têm deficiências na área de gestão, principalmente no controle e no manejo de plantas daninhas. Tá certo? As cobranças estão também na elaboração de relatórios. Relatórios têm que ser cada vez mais refinados para levar à nossa diretoria a informação de que nós estamos usando bem o dinheiro que eles mandam aplicar na cana. Tá certo? E por isso nós precisamos de ter aprimoramento contínuo de tecnologia. Tá bom? Então, nós temos no setor muitas áreas que já se tocaram com isso daí e evoluíram muito significativamente. Então nós podemos dizer que o aprimoramento das operações agrícolas foi talvez a área que mais evoluiu. E eu vou mostrar alguns exemplos para você, mas tem muito a fazer. Outra coisa também, muitas empresas, em função dessa pressão, do aumento de custos, levou a fazer investimentos cada vez maiores para melhorar a gestão, para melhorar o posicionamento técnico. Ou seja, quanto menos errarmos, mais dinheiro sobra no caixa. E ninguém é imutável, todo mundo erra. E todo mundo tem direito a acertar também. E para isso, nós somos pagos e somos acionados cada vez mais, tá certo? Bom, então, a pergunta que se faz aqui é o seguinte: o orçamento da empresa está sendo bem investido? Alguém já perguntou isso para vocês? Se não perguntaram, alguém algum dia vai perguntar. Bom, aí vem alguns exemplos de aprimoramento que ocorreu dentro do setor sucoenergético. Então, vou passar rapidinho, né? Que todo mundo já deve saber. Aqui, por exemplo, na BP Bioenergy, talvez seja um dos casos de maior evolução que nós tivemos, principalmente numa área que aqui eu vou falar abertamente, que era e ainda é bastante bagunçada, que é a manutenção de máquinas. Esses amigos nossos da BP conseguiram fazer uma tal de manutenção linear, que é a última palavra em confiabilidade, que reduziu extremamente o custo deles e trouxe para eles
um resultado extraordinário de redução de frota, de aumento de disponibilidade de máquinas. Isso daí tem todo vamos dizer assim, um caminho a ser seguido, mas tudo muito cronometrado. Cada fase, por exemplo, da manutenção de máquinas, ela tem prazo para ser executado e todos os componentes são vistoriados. A manutenção linear é um trabalho fantástico. Eles desmontam a máquina inteirinha durante a safra, como se fosse uma montadora de carro, só que é uma desmontadora, e depois monta e solta a máquina. É impressionante o ganho que eles tiveram em rendimento, em redução de custos, etc. E tal. Bom, citado esse exemplo, só para vocês verem, o que eles têm hoje lá, 36 mil componentes hidráulicos que eles revisam, com data, hora, tempo de revisão, análise de resultado. Eles têm 654 e aumentar motores que são avaliados durante o ano todo. Lá eles não têm entre safra carregada de serviço, então eles aprimoraram a manutenção e isso trouxe resultados extraordinários, fora a parte de transmissões, né, câmbio, outro tipo de transmissão das máquinas, e eles foram aperfeiçoando. E eles têm hoje, por exemplo, quando ocorre um acidente, eles têm análise de falhas. Então eles analisam a falha intolerável, desejável, tolerável, desprezível, para que eles tomem providências. Como me disseram meus amigos, eles aprendem com os erros, aprendem com as falhas, para que elas não se ocorram novamente. Eles estão sempre procurando onde melhorar. E isso daqui é um dos melhores exemplos que eu vi dentro do setor sucroenergético. Na parte de colhedoras, as colhedoras, não precisa nem falar, o que é uma colhedora hoje? Quem subiu numa colhedora antiga, que nem o Rubão, por exemplo, que está aqui, que entrava dentro de uma colhedora, era tudo no braço. Hoje tem um joystick lá e um painel de controle, você controla tudo isso daqui, ó. Esse painel de controle, você tem controles de operação com ajuste de velocidade, altura de corte, gerenciamento do fluxo de cana, tem sensores de produtividade, indicadores de desempenho a todo momento, quantos toneladas colheu por hora, por dia, etc. Alertas de manutenção, se dá um problema, a máquina aponta para você lá. Muitas delas mostram até onde está ocorrendo o problema. E o sistema de GPS com piloto automático, o controle de qualidade de serviços na colheita mecanizada. Para vocês terem uma ideia, o ex-presidente da John Deere, o Paulo Herman, falou que a nossa colhedora é um dinossauro perto do que ocorreu de evolução na área de soja. E nós sabemos disso. Mesmo assim, é uma área que evoluiu extraordinariamente. Esse exemplo não pode ser esquecido. Nós temos também hoje a transmissão de dados direto da lavoura para um controle, uma central de controle operacional, onde você controla todos os movimentos de todas as máquinas ao mesmo tempo. Vocês devem ter isso, algumas empresas que estão aqui presentes têm isso. E isso daqui é uma das maiores evoluções. Eu vi essa semana retrasada na Denusa, uma empresa de 1,5 milhão de toneladas, um trabalho maravilhoso, um controle extraordinário de serviço. Trouxe o quê? Ganhos, competitividade, preço da tonelada de cana cada vez mais baratos. Eles têm o plantio e a colheita mais barata que eu encontrei nos últimos 5 anos, só para vocês terem uma ideia. Bom, algumas usinas colocam lá uma carreta a mais, outras fazem bate-volta. Todo mundo procurando melhorar, porque o preço do etanol é controlado pelo governo. O preço do açúcar é mercado internacional, que 2/3 vai para fora. E nós dependemos deles. Qualquer guerrinha, pum, o petróleo, pum, sobe e desce o tempo inteiro. Então, se nós não formos competitivos, nós não enfrentamos essa barra. Então, isso é só para chamar a atenção de vocês. Tá vendo? Olha a central de controle. Eles estão vendo tudo o tempo todo. Olha as máquinas trabalhando, eles sabem tudo. Aí eu pergunto para vocês, e o setor de herbicidas? Isso aqui é vinhaça. Para enriquecer a vinhaça,
Tem toda essa parafernália aqui, tudo com tempo e doses de produtos. Não é simplesmente fazer uma gambiarra lá, misturar, tira daqui, põe ali, põe na... Hoje a vinhaça localizada se tornou uma das atividades mais técnicas que nós temos. Estão misturando bioinsumo, inseticidas, fertilizantes. E isso daí é progresso, é evolução. E você tem que fazer o quê? Controle. Tudo na base do controle. Certo? Muito bem. Aí vem a pergunta que eu fiz, né? E o manejo de plantas daninhas evoluiu? Pensem bem, se evoluiu. Eu vou falar um monte de coisa para vocês e vocês reflitam para ver se realmente evoluiu. Então vamos para frente. Houve muita evolução tecnológica, não podemos negar, nós vimos pelas palestras de hoje, tem gente falando com o futuro, tem gente usando o drone para fazer controle, mas tem muita coisa para ser feita, muita coisa. É uma área muito dinâmica, cuja gestão sofre com muitos fatores interferentes, fatores externos. E isso daí transforma um dos setores mais difíceis de você ter um controle absoluto de tudo que está sendo feito. Tá certo? Então, né, vamos citar para vocês que eu pensei que tinha, e fiquei sabendo que tem muito mais do que 40 moléculas de herbicidas no mercado. E nós temos ainda os desafios dos pulverizadores de última geração, que você precisa fazer uma faculdade para você trabalhar por eles, para tirar o máximo do pulverizador. Para que o serviço seja bem feito, você precisa conhecer o teu equipamento. E aí vem uma especialização. Ora, o setor evoluiu, então, sim, evoluiu. Mas prestem atenção no que eu vou falar para frente, vocês vão ver quanta coisa ainda tem para ser feito. Então, e a coleta de dados do campo? Essa é uma coisa seríssima. Porque esse setor do controle de plantas daninhas gera milhões de dados todos os anos. E eu acho que muita gente aproveita os dados, mas nem todos aproveitam como deveria. Nós temos que aprimorar, essa é uma área para ser aprimorada. E o acompanhamento pós-aplicação. Nós temos um calendário de visitação, ou nós ainda somos surpreendidos com altas infestações? Não basta você saber que jogou o produto certo, mas muitas vezes o produto certo, na hora certa, ele carece de acompanhamento pós-aplicação. Quantos têm um painel de controle, tipo daquele das máquinas, para acompanhar o que acontece no pós-aplicação? Isso é outra coisa a ser feita. Nós temos também necessidade de padronizar os nossos levantamentos. Vou contar um negócio rápido para você. Não faz muito tempo fui numa usina, uma empresa muito grande. E fui rodar o campo, fui ver lá o efeito dos herbicidas, nós estávamos vendo os problemas lá para melhorar, um deles era o problema do mato, e nós chegamos, eu falei, como é que você registra? O cara tirou um caderno no porta-luva, tinha os mapas bonitinhos, ele escrevia tudo lá. Aí eu pergunto para vocês, você acha que pode um negócio desse? Escrever à mão sobre o caderno? Nós temos hoje recursos extraordinários, software, para fazer isso. Tem coleta de dados automáticos.